Olá, amigos espectadores. Aqui iniciando o programa Arquitetura e Design ao vivo nas nossas inúmeras plataformas de comunicação. Para os assinantes da NET, no canal 24 e canal 524, na web, nas redes sociais e nos aplicativos, conectados com o mundo. Hoje, o programa Arquitetura e Design, como sempre, traz muitas informações, muitos conteúdos sobre esses temas tão importantes. Mas antes de mais nada, eu queria mandar um abraço para a Eleone Prestes, pois a Eleone, a nossa titularíssima aqui do programa, está fora, viajando, visitando uma feira de design em Milão, Salone del Mobile, Milano, e espero que ela nos traga muitas novidades. Forte abraço, Eleone. Bom, hoje o programa tem 2 convidados e a gente tem um monte de informações. Eu estou bastante curioso e queria apresentar para vocês o arquiteto Eduardo Galvão, tá? Que está aqui, sentado aqui conosco, e vai trazer um trabalho sobre calçadas, ocupação urbana nessa interface entre o privado e o público. E aqui ao meu lado o design de interiores, tá? O Marcelo, né? Que faz um trabalho de customização, aplicação, transitando entre vários universos para fazer os interiores, ok? A gente vai fazer um intervalinho, tá? São só 2 minutos, passa rápido, fique conosco. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Olá, amigos. Voltando ao programa Arquitetura e Design. Nesse bloco, nós vamos conversar com o arquiteto Eduardo Galvão. Eu diria mais, o respeitado e estimado arquiteto Eduardo Galvão, que vem nos trazer um projeto muito interessante, acho de um aspecto de uma cidadania também muito importante. E eu queria que tu começasse a me explicar o que significa essa história de calçadas vivas, calçadas não sei o que, de onde é que surgiu? Vamos fazer um histórico, assim, inicialmente, do teu trabalho e para te poder dar um gancho. Eu fui professor da arquitetura da URGS durante 37 anos. Faz 2 anos que me aposentei. Meu último trabalho foi colocar uma pauta para os alunos que seria a seguinte: de que forma a arquitetura pode contribuir para que a nossa cidade possa melhorar em relação ao seu espaço público? Pouca gente sabe disso, pouca gente se dá conta disso, mas vocês sabiam que 1/3 da área urbana de Porto Alegre é composto pelas calçadas e as vias de movimento? 1/3. As pessoas normalmente falam, não, área pública é parque, é praça. Certo. A maior quantidade de área pública que nós temos são as ruas e as calçadas. E, paradoxalmente, a prefeitura e o plano diretor estão muito mais preocupados em regular os espaços privados e se esquecer da sua tarefa principal e básica, que é trabalhar direito aos espaços públicos. Parece que o espaço público é o que sobra, né? Exatamente. Né? Então nós vemos sobra. O cara constrói, o que sobrou é o espaço público. Exatamente. As regulações em cima vamos dizer, do espaço privado, ou seja, das quadras, basicamente, né? E dos terrenos, certo, são absurdas. Quer dizer, o plano diretor é um calhamaço, é um cipoal de regras e normas que impõem, vamos dizer, um sacrifício brutal para os profissionais da área. E, além disso, tem outra coisa absolutamente patética, que é a necessidade de o projeto ser aprovado antes de poder construir. Tem um exemplo fantástico, quando se abriu agora, se inaugurou um prédio comercial ali na Carlos Gomes, tá? Feito pelo Bruno Zafari e companhia. Sim. Demorou 7 anos desde que o projeto entrou na prefeitura para a obra ser entregue à cidade. Quer dizer, esses 7 anos poderiam ter sido, sei lá, 1 ano e meio, 2, que seria a obra propriamente. Certo, claro. Então imaginemos o seguinte, né? Se tem responsável técnico, se comunica à prefeitura. Claro. E após o prédio estar pronto, pede a vistoria. Chega. Essa seria uma maneira de acelerar o processo. Parece que essas regras todas, elas têm uma esteira que é a desconfiança e o descrédito, né? Porque ninguém acredita que tu vai construir bem. É uma característica. Bem. Então o que acontece? Claro. Tu regula e restringe. Né? Exatamente. Quem se lembra do Ian Fleming, aquele escritor que criou o James Bond, tá? Eu achei fascinante, no primeiro livro que eu li do James Bond, o sujeito que foi tirar um passaporte. E ele usou o nome de um falecido no túmulo, só precisava escrever para o departamento de passaporte, mandando uma foto, o passaporte vinha pronto. Quer dizer, na Inglaterra, até prova em contrário, as pessoas são inocentes. Não é o caso do Brasil. Bom, digressões à parte, perdão, viajei. Tá? Mas complementando, o que é o objetivo das calçadas vivas? Aproveitar todo um potencial
que está lá inaproveitado, Certo, entendi. que são os térreos dos edifícios e os recuos de jardim. Protegidos por sistemas de seguranças incríveis. Exatamente. Hoje em dia. Cada condomínio, cada residência, em última análise, é uma microfortaleza. Ela está cercada. E, obviamente, no momento que tu cerca, que tu não tem nenhuma atividade que chama as pessoas, tu não tem gente caminhando e as calçadas ficam relegadas a quê? Ao crime. O crime, claro. Ao crime. Claro. Que vamos dizer, realmente adora que não exista muita vigilância, tá? Para que ele possa exercer as suas atividades. Não é isso? Então, assim, a ideia basicamente é permitir, quer dizer, outra coisa que nossas leis, nossos vereadores têm que aprender, que as leis não devem começar com proíbe-se. Claro. Nós temos que mudar isso, mudar esse conceito. Temos que ter leis que comecem com a palavra permite-se. Claro, é uma outra abordagem, né? Outra abordagem. Claro. Exatamente. Então, assim, permite-se a utilização dos pilotis dos edifícios. Piloti, para o nosso telespectador que não está familiarizado com o termo, são os espaços térreos que estão livres, servindo basicamente como entrada para o edifício, para o condomínio. Só tem os pilares lá. Só tem os pilares lá, certo. E coberto normalmente é inútil, claro. Tá? E os próprios recuos de jardim sejam utilizados para atividades diretamente vinculadas às calçadas, que sirvam de animação para essas calçadas. Imaginem a possibilidade que nós temos em Porto Alegre, são literalmente milhares de edifícios e condomínios que poderiam exercer essa função, inclusive gerando retorno para o próprio condomínio. Claro. Tá? E facilitando a vida das pessoas, diminuindo a movimentação. Imagine num condomínio, um edifício maior, enfim, seja qual for o tamanho, de repente se montando um espaço de trabalho compartilhado nesse térreo. O morador, o proprietário do apartamento, de repente, está trabalhando o quê? No seu próprio edifício, praticamente, na sua casa. E esse tipo de uso, digamos assim, numa faixa, né, numa interface, assim, do ponto de vista urbano, de alguma forma acontece atabalhoadamente, porque tu vê assim a quantidade de chaveiros em esquinas, sim, até quiosque atirado para um canto, não sei como é que... Não, de maneira desordenada, desordenada, né? Quer dizer, se tu vais a qualquer cidade europeia, próprias cidades americanas, que são um pouco diferentes do padrão americano, por exemplo, tu vais a New York City, é espetacular, é uma cidade caminhável, porque tem atração a cada momento que tu caminha. Daqui a pouco a gente pode começar a ver umas imagens até. O pessoal podia ir botando aí, quando a gente vai conversando, o pessoal vai botando. Isso, daqui a pouco aparece alguma coisa, a gente pode comentar. Porque essa história de ocupar, mas de ocupar de uma maneira, como tu falasse, caminhável, é legal, né? Vamos lá. Não, por exemplo, essa foi uma fotografia que eu tirei próximo a onde eu moro. De um lado, em preto e branco, nós temos, vamos dizer, à esquerda um edifício com seu recuo de jardim e uma grade, que separa a calçada, enfim, dá segurança para as pessoas, não é isso? A grade. Então, do outro lado, essa foto está rebatida, tá? E nós temos um exemplo que, em vez da grade, ocupando parcialmente o recuo de jardim do edifício, nós temos uma atividade de bar, por exemplo, com essas mesas na calçada. Claro. Posso afirmar para vocês que isso aconteceu na esquina da minha residência. Durante 5 anos, quando eu construí a minha residência, era uma zona central na cidade do Auxiliador, a rua era palco de assaltos frequentes. Praticamente todo dia tinha assaltos, tinha violência. Esse bar-restaurante foi construído na esquina, ocupou as calçadas com mesas, terminou. Eventualmente acontece, mas não é mais aquele cotidiano. Com certeza. Então esse é um exemplo. A vida ela inibe a violência. Exatamente. A vida, a luz. Claro. Quer dizer, isso aí seria de extremo benefício para as pessoas, para a prefeitura ainda. Tu vai ter mais luz, não precisa investir mais em iluminação. Claro, tá certo. Claro, então vamos adiante, que isso aqui é só a ilustração inicial. E esse trabalho, nossos alunos escolhiam terrenos com edifícios isolados, tá? Ou edifícios recuados, não é isso? E propunham a utilização do espaço de recuo para atividades de comércio e serviços. É um prédio ali no Bonfim, tá? Que tu tens ali toda a parte da frente dedicada a uma loja, por exemplo, resguardando o acesso ao edifício, independente, evidentemente, né, os acessos de garagem do prédio. Muitas pessoas podem dizer, não, isso aumenta a ocupação, né, urbana e cria problemas de permeabilidade de solo. Né? Uma das premissas desse projeto era que as coberturas dessas áreas construídas novas fossem coberturas verdes, que elas têm a função de retardar o impacto da água em curto espaço de tempo, chegando na rede pluvial.
Então, essa situação, além de gerar renda para o condomínio, geraria também toda uma situação de atividade, de vida, enfim. A luz lá embaixo. E acontece também, eu acho que assim, ela meio que estabelece um outro plano na calçada, porque a cidade é toda cariada. É difícil recuar coisa na calçada. Perfeito. A cidade parece uma dentadura mal feita. Né? É desordem, não é, uma Paulo? Desordem. Perfeito. Então, talvez isso aí também... Sem talvez tenha a intuição básica, mas ela meio que regula um pouco. Ela recupera um alinhamento. Aquela coisa que tu olhar sem a perspectiva, é bonito isso, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, isso induz, tá? Isso funciona muito bem, como diz um prefeito, que esse é outro dado muito legal. A nossa cidade, nos últimos 40 anos, só está em decadência, né? Sim. Há 40 anos atrás, Curitiba tinha o dobro de habitantes de Porto Alegre. Ou melhor, perdão, tinha metade dos habitantes de Porto Alegre, Curitiba. Certo. Hoje, Curitiba tem 30% a mais de habitantes que Porto Alegre e é um centro pujante. Não é à toa, eles tiveram um prefeito capacitado, um excelente arquiteto, Jaime Lerner, né? Enfim, fez uma série de intervenções lá que qualificaram demasiado a cidade. E basicamente assim, as pessoas vão para um lugar onde existe atividade econômica. Tá? Senão as pessoas vão embora, estão falando cérebros vão embora de Porto Alegre. Por quê? Está faltando oportunidade para as pessoas expressarem, enfim, todo o seu potencial. Claro, com certeza. Teve um cara chamado James Carville, que foi o estrategista de campanha do Bill Clinton, que ele criou, na campanha de 92, ele criou uma frase lapidar. A frase é a seguinte: é economia, estúpido. Ou seja, não interessa, é o que nós estamos fazendo no Brasil também, en passant. Economia, é a primeira coisa. Né? Sem economia não existe pujança, não existe vida. E além disso, por trás disso aí, obviamente, tem uma geração de emprego e renda importante, né? Isso aí são milhares de possíveis espaços comerciais que podem se abrir para a cidade, baixando o custo dos aluguéis, permitindo que pequenos empreendedores, tipo o Marcelo, que quer montar uma pequena loja com seu design, por exemplo, tá, possa fazer esse tipo de coisa. Enfim, aumentam as oportunidades. Claro, é interessante. Podemos passar mais uma imagem lá, acho que a gente tem. Só para... Essa aí é onde? Exatamente. Isso aí é na Venâncio Aires. Venâncio Aires. Um prédio bem recuado, olha só, uma estrutura metálica leve, uma fachada interessante. Ali estão plantas, cortes, né, e as perspectivas. Esse é um outro exemplo de como isso pode, obviamente... Se apropriar por isso, né? Porque, na verdade, a partir da década de 60, com os nossos planos diretores, né? Na verdade, esse recuo aí... É inútil. Acaba sendo inútil, né? Na realidade, o princípio básico dele, Paulo, sabe qual foi? É deixar na manga a possibilidade de alargamento de ruas, né? Alargamento de ruas. Justamente o que nós temos hoje, a tendência é contrária. É contrária, exatamente. Nós estamos diminuindo, temos que diminuir o uso do automóvel. Era uma perspectiva desenvolvimentista que, tipo assim, fazia uma espécie de poupança diária para poder construir mais rua. Exatamente. Querem construir um viaduto que é projeto da década de 70. Que é o viaduto da Plínio Brasil Milano, é um absurdo. Aí o cara anda um pouquinho mais, que existe o viaduto, daqui a 200 metros ele está trancado, porque tem outra sinaleira. Claro, os caras se esquecem, eles pensaram a cidade para os automóveis e não para as pessoas. Exatamente. E Engel, guardem esse nome, esse cara é muito bom, foi um urbanista dinamarquês, esteve aqui em Porto Alegre, nas Fronteiras do Pensamento, faz 3 anos. Ele colocou o seguinte: toda grande cidade tem um enorme e maravilhoso departamento de trânsito, que tem estatística, sabe tudo a respeito de trânsito. Agora, nenhuma delas tem um departamento de caminhabilidade, de pedestres. Claro, exatamente. Ou seja, se esquecem... Claro. É uma inversão. Que a cidade tem que ser pensada para as pessoas e não para o movimento, vamos dizer, de um modal específico, que seria o automóvel. Claro. E me diz uma coisa, aí tu iniciou essa... que eu acho realmente muito meritório, mas assim, e agora? Não, 3 anos depois... A coisa está andando, quer dizer, logo depois, vamos dizer, nós fizemos exatamente 2 anos atrás, em abril de 2017, uma exposição na Câmara de Vereadores. Eu estive lá. O Paulo esteve lá, nós apresentamos os vereadores, nós temos um vereador que encampou a proposta e nós temos agora a revisão do plano diretor. Certo. E certamente, vamos dizer, esse assunto vai entrar em questão a partir do quê? De uma palavra-chave que eu não falei ainda, mas estava subentendida, mas acho que tem que se dizer, que é a multifuncionalidade. Ou seja, tem que haver uma mistura de usos para a cidade ser rica e ser... Com certeza. Ser dinâmica, tá? E tem que haver mais densidade
temos que construir mais para baixar o custo dos imóveis e dar mais oportunidades de vida para as pessoas. Eu sei que tu és parceiro da ideia de construir com mais verticalidade, é isso, né? Não só a verticalidade, mas a eliminação dos recuos laterais. Que isso é um outro fetiche que as pessoas têm. Ah, não, se tu cola um prédio no outro, tu não vai ter ventilação. Isso é uma falácia, porque na realidade, com os pátios internos maiores que tu pode ter, tu tens ventilação cruzada, que tu não teria numa situação de janela lateral. Claro, com recuos ridículos, então, né? vamos dizer, é muita ignorância por trás, ignorância no sentido de, enfim, nada a ver com ofensa, mas com falta de conhecimento a respeito do que as coisas efetivamente significam. Tá? Então, é possível se construir mais e melhor. Pega o exemplo de Barcelona, que tem 2,5 vezes, 3 vezes a densidade de Porto Alegre, com um edifício de 7 pavimentos. Na divisa, com as quadras fechadas. E eu duvido, acho que não tem ninguém que queira vir de Barcelona para morar em Porto Alegre, a não ser que seja obrigado. Tá certo. Né? E tu acha que existe agora uma nova compreensão quando se revisar esse plano diretor pelos arquitetos para poder tirar essa história de recuo de jardim, recuo lateral e promover um outro tipo de talvez menos restritivo, talvez seja essa a solução. Exatamente. Não impor outra restrição. Exatamente. Paulo, existe Paulo Leônidas, existe não só, vamos dizer, uma tendência, mas quase que uma unanimidade, até mesmo dos responsáveis pelo plano diretor de Porto Alegre hoje. Nós tivemos uma apresentação, uma discussão em conjunto e sentimos uma bela de uma receptividade para que a gente realmente passe a buscar uma cidade mais multifuncional. Ou seja, que os pavimentos térreos possam ser fomentadores de atividade econômica, atividade cultural, enfim. Tá certo. Tá? Essa, vamos dizer, tenho certeza que os nossos vereadores serão favoráveis. Tá? Tenho certeza que muitos deles já são e que a gente vai conseguir uma certa unanimidade. Esses bairros ou essas aglomerações assim muito monotemáticas, digamos assim, elas são falidas, né? São falidas, porque são falidas. Assim, eu vejo assim que tem amigos meus que moram em lugares monotemáticos, residenciais, assim, aí para comprar uma caixa de fósforo, o cara tem que pegar o carro, né? Tem saída, né? Exatamente. Essa é uma luta que eu tenho tido também. É uma coisa completamente maluca, né? Porque o cara vai para um lugar que tem todas as condições, só não tem uma caixa de fósforo que está a 2 quilômetros. Com alguns empreendedores grandes aí, que eu estou depois que eu me aposentei, eu estou com a minha consultoria, montando a minha consultoria de design urbano, que é a Conselho de Mestre, e eu tenho tido algumas entrevistas com alguns empresários da área. E é impressionante a dificuldade que alguns têm de entender essa questão. Eles acham que o comércio desvaloriza o prédio. Enfim, sem se dar conta que, de repente, se tu fizer um comércio direcionado e específico, tem um belo de um prédio lá na Lucas de Oliveira, um projeto que é Lucas Baio, desenhado pelo Instituto, pelo escritório aquele britânico, IO e tal. Que, não tem uma boulangerie, cara. Ou seja, os sujeitos são 200 unidades, o cara para tomar um café da manhã vai ter que descer até o supermercado, andar meio quilômetro. Por favor, na parte de baixo podia ter algo voltado para a rua, um café, enfim. Claro. Sabe? Mesmo coisas... porque aí eu acho também assim uma questão, porque o terreno pertence, digamos assim, na sua gestão, ao condomínio. Tá? Então o que acontece? O condomínio ele é responsável por essa gestão também de qual é o tema que vai ocupar. Então ninguém vai ocupar com outra coisa que o condomínio não permita. Algo que seja incompatível. Não terá conflito nunca. Não há conflito, porque o cara vai aceitar, né? Tanto que essa, vamos dizer, eu imagino a lei que nós fizemos para o Conselho para as calçadas vivas, certo. Tá? Tendo como fundamental e necessária a aprovação do condomínio em convenção. Para esse tipo de uso. E definir qual o uso quais usos seriam compatíveis. Né? Que não fossem, obviamente, usos que fossem poluentes, enfim, acústicos, qualquer ambientais, tipo de poluição. Qualquer tipo de poluição. Tá certo, claro. Tá certo. Então, eu acho que tem um caminho. Eu acho que não vejo nenhum conflito, assim. Eu acho que as partes estão bem claras. É uma questão delas acordarem o que vai acontecer ali. Tem uma coisa que os americanos gostam muito, é uma expressão chamada a win-win situation. Né, que é uma situação ganha-ganha. Ou seja, a gente tem que buscar operações onde todos os atores envolvidos sejam beneficiados. Tá certo. Esse é o futuro. O futuro qual é? Vamos dizer, é uma prefeitura que fomenta as atividades
São os cidadãos ganhando com esse fomento das atividades e a cidade ganhando com a prosperidade que daí advém. Tá certo. Tá? O fundamental mesmo, eu acho, é que tem uma regulamentação. Tendo isso, funciona sempre. Funciona sempre. E quanto menos vestiu, é melhor. Com certeza, com certeza. Tá? Porque... Gente, vamos fazer um pequeno intervalo aí, são 2 minutos, passa rapidinho. A gente vai estar aqui, aguardamos vocês. Até logo. Tchau, tchau. Olá, estamos de volta aqui com Arquitetura e Design. E neste bloco nós vamos conversar com o designer bem especial, Marcelo Oliveira, que vai nos trazer um trabalho bem diferente, que ele traz coisas, customiza, traz coisas de um lugar, aplica no outro. É uma coisa realmente bem interessante. Marcelo, explica assim, como é que foi o comecinho disso aí? Como é que pintou isso, assim, digamos, de uma hora para outra? Boa tarde, Paulo, os telespectadores da Arquitetura e Design. Surgiu como uma forma de eu querer criar projetos alternativos, com materiais alternativos. Certo. Eu me formei e queria pegar um campo nessa área que pouca gente atuava, que era usar materiais alternativos de uso, que pudesse usar materiais de usos externos, trazer para dentro de interiores, né? O que tu chama de materiais alternativos? Vamos ver o que... Materiais alternativos eu já usei um muro gabião, que é um muro de contenção para criar uma parede, para criar um balcão, pedras de revestimento de muro externo, eu trouxe para dentro de uma parede interna, que em seguida a gente vai ver as ilustrações, que eu usei na Casa Cor do ano passado. E materiais assim, eu gosto de brincar também com catraca de ônibus, os orelhão de também ficha, objetos de decoração. Tipo assim, tá, entendi. Uma placa de trânsito, a gente vai brincando com essas... Um box com uma estação de telefone inglesa, lá, qualquer coisa assim. Aí tu transita de um universo e traz para cá uma outra história e recria. Gosto muito de materiais brutos, tipo concreto aparente, cimento queimado. Certo, entendi. Coisas que pouca gente eu vejo que usa no mercado. Agora até está mais em alta, eu vejo que tem bastante escritórios usando mais ou menos com essa pegada. Mas assim, eu ia te comentar sobre o mercado, assim, como é que o mercado reage? Tem demanda para isso? Tem gente que gosta? Tem bastante gente que gosta. O público mais jovem gosta dessa pegada, né? Não é o mesmo público do mercado de luxo. Entendi. O público ali dos 25 aos 40, 45 anos curte essa pegada mais descolada, agorizada também. É uma arquitetura de interiores também, digamos assim, mais táctil, né? Porque tudo é rugoso, tudo tem textura, né? Porque tem alguns interiores que o pessoal chama aí de clean, não sei o que mais e tal, que realmente é pouco tátil, né? O troço é lisão, né? Usa metais, né? Tudo branquinho, né? E tal. E aí, na verdade, tu tá propondo um negócio, não sei, não vi nada. Eu uso muitas cores também, que eu gosto de ambientes alegres, né? Irreverentes. E aí, digamos assim, o mercado te procura porque tu sabe que é assim ou é o contrário? Tu convence o mercado? Como é que funciona esse negócio? Não, eu acho que como tem poucos escritórios que trabalham nessa linha, o público vem até nós quando eles querem, porque eles já sabem, o casal foi lá, comprou um apartamento, uma casa. A gente gosta do estilo descolado, estilo industrial, vamos procurar o profissional tal porque ele está nessa linha. Será que existe uma volta, assim, essa coisa mais, assim, mais primitiva, mais raiz, assim, na cabeça das pessoas? Tu acha que existe? Eu acho que sim. Porque nós tivemos um apogeu, assim, digamos assim, meio estação orbital, né? Os interiores eram um pouco estação orbital, assim, né? A gente teve uma década ou mais, assim, o negócio é um apogeu. Mas agora eu tenho visto alguns lugares, na verdade, que tem havido, na verdade, é uma questão meio híbrida, assim, o cara usa um negócio NASA e depois bota lá um revestido de madeira furada, velha e tal. Tem esse negócio aí. Eu acho que isso assim que vintage vai estar sempre presente em algum objeto, algum material, né? Porque tudo volta, né? O que era do passado volta a se usar, volta a ser tendência. As samambaias, por exemplo, se usava lá nos anos 80. As samambaias hoje, voltaram. Não vai dizer isso. Com tudo. As samambaias voltaram olha com só tudo. Que maravilha, tia. Eu vou confessar um crime aqui. Nos anos 70, gente, eu fui lá em Itapuã,
eu roubei uma muda de samambaia. Uma muda histórica. Então, se fosse hoje, eu estaria sujeito à prisão. Autuado, e ela vive até hoje. As samambaias, né? Não, eu acho também assim, filosofando um pouco assim sobre essa questão. Eu sempre, quando eu venho aqui, a gente conversa sobre interiores, né? Porque o interior realmente é uma coisa meio divã de psicanalítica, né? Porque assim, o cara que trabalha com interiores, o cara, é muito o cliente, né? A cabeça do cliente, tu vê que o cara, né? A casa do cara, né? Então, tem uma coisa meio psicológica nisso, né? Muito, e aí tu pega o marido que é uma coisa e a mulher que é outra. E aí tu fica no chumbo cruzado no meio dos dois. O Galvão, o Eduardo Galvão também, eu sei que tem um histórico muito interessante sobre interiores, mas assim, é exatamente isso, né? Porque tu acaba sendo um projetista que interpreta a alma, né? Porque o cara, é a casa que o cara vive, é diferente às vezes de um escritório ou de uma praça, que, digamos, o cliente é um pouco anônimo e tal, tu tenta entender a sociedade e tal, mas o interior é o cara, né? E muitas vezes é uma coisa que tu te dá conta que, de repente, os caras querem fazer o projeto para eles mesmos ou para os outros. Também tem isso. E isso é um problema muito, muito, muito grave. Às vezes a casa é o espetáculo. Exatamente, é para os outros olharem, não para eles viverem. Então, claro. Ou tem a pegada do profissional e não dos moradores, né? E a outra, é uma variante dessa aí. Uma variante é quando o cara realmente não sabe para onde vai, onde quer, e simplesmente quer ter alguma coisa e gasta lá uma fortuna e tal. Isso que é importante conhecer, por isso que assim, o Paulo falou em psiquiatria, né, em psicanálise, enfim, o bom arquiteto, na realidade, ele também tem, vamos dizer, esse intervalo de trabalho, quer dizer, é fundamental ele conhecer as pessoas, interpretar as pessoas, tá? E também respeitar o mundo deles, né, porque ele, na realidade, é um organizador. Mas um organizador, vamos dizer, do ambiente, do espaço de vida dessas pessoas. Claro. E tem que ser um baita observador, né? Porque às vezes não é só aquela observação, digamos assim, física, presente, né? Mas é aquela observação daquele pequeno detalhe, daquela foto colocada na parede da família que tu olha lá, tu sabe como é que ele chegou à psique dele e tal, e aí daqui a pouquinho tu vem com uma proposta que muitas vezes nem foi comentada assim nas preliminares, mas é que como tu entendeu que o cara tem aquela tendência, né? Tu vai ali e acerta, né? Então, por isso que eu te perguntei, já que tu tá fazendo uns interiores, então um designer, digamos assim, diferenciado, tem que ter um alinhamento, né, com o cliente, né? Porque o cara não vai topar um negócio que seja... Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Vamos dar uma olhadinha nas imagens, vamos ver se a gente consegue botar. Vamos ver aí, olha aí. Aí é uma imagem da Casa Cor, de 2018. Então, o que eu trouxe do uso externo? Essas pedras, né? Foi da loja que nos forneceu, que foi a patrocinadora. Eu fui na loja deles, eles tinham... pedra mesmo? Pedra mesmo, é um arenito. Eu fui lá na loja e tinha a pedra no muro deles. Mas essa pedra aqui vai ficar linda na minha garagem, que era a garagem do motociclista. O ambiente era sobre o ambiente era a garagem do motociclista, daí a gente criou uma garagem customizada. O cara era músico para guardar a moto, para final de semana poder fuçar na moto, né? Mexer na moto, que era o hobby dele. Eu fui motociclista. Posso fazer uma crítica. E dos bons, hein? E daí o que a gente fez? A gente usou essa pedra, que é de uso externo, muito né? A gente trouxe o neon, muito usado lá nos anos 80, 70 também, a gente trouxe ele para uso interno. E aqui, onde está a lareira ali do lado da guitarra, a gente usou um muro gabião, para lembrar, porque em 2017 eu usei uma parede de gabião na Casa Cor também e fez sucesso absoluto. Todo mundo batia foto, queria saber informação. E uma coisa super simples de fazer e fez o maior sucesso. E daí eu fiz, vou aproveitar que fez tanto sucesso, vou fazer uma lembrança. Uma outra coisa interessante que eu vejo aí, mas é o uso da iluminação, né? A iluminação rasante na parede. Para ressaltar, para dar destaque às imperfeições do material. Claro. Com certeza. E aproveito para comentar com os nossos telespectadores e internetadores, seja lá o que for, em qual plataforma eles estão nos vendo, que hoje em dia, um projeto de iluminação é uma coisa absolutamente fundamental. Com certeza. Tá? Não se metam de pato a ganso e põem um globo no meio da peça. Vão lá na loja e compram uma empurram para vocês as coisas mais caras também, não é bem por aí. Quer dizer, a maior parte do tempo das pessoas hoje que trabalham o dia inteiro fora, ou seja, durante o dia,
é vivido durante a noite no seu espaço de residência. Um lugar bem iluminado, né? Um lugar iluminado enfim, com sensibilidade. E o senso comum é que bem iluminado é um monte de lâmpada acesa. Né? É verdade, não é. O cara lá em casa tem bastante lâmpada, bem iluminado. Uma iluminação, ou ela valoriza um projeto ou ela acaba total. Uma boa definição é o seguinte, o bom projeto de iluminação é aquele que escolhe o que iluminar. Ou seja, o que vai ficar no escuro. Certo, claro que é importante. Vamos adiante, então. Aí, é bonito isso aí. Tem mais? Tem mais. Ó. Aí um outro material alternativo que seria que pouca gente usa e tem conhecimento desse material, que seria um reboco filtrado. Né? Um reboco, qualquer casa por fora é rebocada e pode ficar com aquele acabamento de cimento queimado que a gente vê atrás da geladeira ali. Certo. Outro material que eu usei, que é de uso externo, é a tela de alambrado nessa estante de ferro. Certo. Pode passar aqui. Aí a gente consegue ver bem a textura da pedra. Bacana, hein? E essa lareira, ela foi... A estrutura da lareira nada mais é do que uma tela de contrapiso com brita dentro. Exatamente. A gente já criou um muro gabião ali. Certo, entendi. Isola também do forno, isola do calor. Então. E plasticamente ficou muito bonito. Ficou bom. Ficou muito legal mesmo, ficou muito legal. Aí a brincadeira já, daí na parte de decoração, né? Claro. Usar a placa de trânsito aí de pare, é uma placa mesmo de trânsito. Foi roubada que nem a... Quase isso. Confessa, Marcelo. Onde é que saiu essa placa aí? Quase isso. Não, o programa está servindo para fazer confissões aqui hoje. Não, o meu crime prescreveu. O teu já prescreveu. Já prescreveu, foram então, décadas. É por isso que tu está falando com mais tranquilidade, então. E na foto da direita é também uma parede que eu tinha comentado de Gabião de 2017 da Casa que legal, Cor. que legal, que abriu legal. um vão na parede e fizemos aquele... Sabe, entendi. Aí dá para ver outros. O cobogó também, que é de uso achei muito externo. legal aquele cobogó a gente usou, ali, trouxe para dentro do interior. É de aço o cobogó? É concreto. Concreto? Concreto. Ficou bonito aquele cobogó assim. Mas é um elemento vazado já existente ou vocês que botaram? Não, ele é existente, é uma designer do Espírito Santo que faz a Ana Mas são Paula. vários planos São blocos, sobrepostos, né? ou não? Como é que funciona ali? A cada quatro blocos ele forma o desenho, né? Ah, entendi. Legal, hein, cara? Dá uma sugestão assim artística, assim, parece um painel que não de é árvore. Uma coisa meio nuvô, assim, assim. Bem legal. Tem uma certa coisa orgânica ali, legal, né? Aí a gente fez a brincadeira também na decoração ali com o orelhão de ficha lá dos anos 80, que eu acho que todo mundo usou esse telefone, né, da nossa época mais antiga, principalmente para ligar para um 38, né? E tentava ligar com as moedas comuns para ver se conseguia entupir ali o negócio. Agora é tu confessando. Aí, outro material alternativo, que é o alambrado, a gente fez uma loja de gramado, uma loja masculina de roupas. O alambrado falando de coisa de cerca, assim? De cerca, cerca de alambrado mesmo, usei para fazer o parapeito da escada. E eu já notei pelos projetos aí, a iluminação é muito bacana. É fundamental, Claro. O tijolo maciço, né? A gente deixou aparente na parede ali. A parede já tinha a parede existente, a gente comprou o tijolo e colocamos para ficar aparente naquele formato. Ali o cliente tinha visto a parede do Gabião lá de 2017. Tu estava fazendo várias versões do Gabião. Mas isso daí foi porque o cliente pediu, porque ele viu e, eu quero isso na minha loja. O pallet, né, a lona de caminhão ali para fazer o revestimento. São materiais bem alternativos e baratos, assim, não é totalmente o avesso do mercado do luxo, né? Então, são projetos que a gente intitula como customizados por fazer essa leitura dessa forma. Aí do lado direito é o showroom, uma marca de roupas que a cliente também pediu, eu quero uma coisa bem destonada, assim, bem gasta. Daí a gente botou aquele telefone, ela trouxe de fora, e a guitarra, e a gente fez essa brincadeira. E aí da foto da esquerda é uma barbearia,
A cliente viu a foto da direita e, eu quero um balcão assim e também. O zinco, então, vocês puxaram de demolição? O zinco a gente comprou, o da esquerda eu peguei de um barraco que foi desmanchado lá no Morro da Cruz, e o da direita a gente pegou em ferro velho, a gente comprou nesses ferro velhos de demolições. A cor daquele zinco ali ficou muito legal, né, cara? Né? Muito legal, muito legal. Então, acontece muito de um cliente ver, né, o projeto de outro e, eu quero a mesma textura, eu quero o mesmo material, então isso acontece muito. Não, ficou muito bonito aquilo ali. E tem essa coisa meio fogo, assim, meio fofo, assim, porque é colorido, né? Tem uns amarelos, azul, cor eu sempre uso cor. Tem outra coisa interessante que o Marcelo falou, quer dizer, o luxo, o conceito de luxo e tal. Quer dizer, na realidade, os espaços que a gente vive, né, eles não são espaços imaculados, né? Claro. As coisas vão envelhecendo. Tu vê nós, gente, eu tô com meus 64 anos, a gente vai envelhecendo, a gente era mais jovem, né, Paulo? Eu lembro. Com certeza. Mas, enfim, são essas marcas também que são interessantes nos espaços interiores. Quer dizer, o envelhecimento natural dos materiais. Claro, né? É uma cicatriz, Exatamente. Então, assim, é realmente muito difícil tu ter espaços que não tenham nenhum tipo de... Senão vira uma loja, de história, né? exatamente. Exatamente, né? Tem história. Eu achei muito legal porque, assim, essa coisa tem muita textura, e é isso, tem muita história, tem muita memória, porque tu traz lá um pallet que já rodou para lá e para cá. Que muitas vezes estava no lixo, para ir fora, numa calçada, dá para fazer uma coisa bem bacana, né? Um móvel legal, Tá, e me diz uma coisa, e no caso lá da Casa Cor e de outras feiras, assim, na verdade, também isso aí funcionou com uma certa impulsão estilística para ti, assim? Sim, a Casa Cor é a maior mostra de arquitetura e design, né? Então, da América Latina, né? Não tem uma que seja maior. Então, ela alavanca a carreira de quem está começando, de quem já está no mercado. Tem profissionais que estão há 20 anos fazendo ano após ano, porque faz a diferença mesmo. É muito boa a mostra. E me diz uma coisa, assim, tem uma arquitetura, assim, que eu acho até um pouco parecida, assim, essa arquitetura de textura, né, de materiais, né, assim, os nórdicos, né, os nórdicos usam muito isso, a casa conjugada, assim, né, e eu acho que, como a gente está vivendo uma certa crise, assim, planetária, assim, de soluções, né, e as coisas são muito efêmeras também, tudo muito de plástico, muito industrial, né? O habitat acaba sendo o lugar onde tu recupera um pouco as cavernas, as coisas antigas, né? Eu acho que é um pouco isso, porque a cidade em si, ela é toda... Isso aí tem a ver com a personalidade também. Exatamente, que os materiais que são recuperados impõem aos ambientes, né? Eu sei uma outra coisa, se nós dermos conta do avanço tecnológico que o Paulo comenta aí, tem inúmeras profissões que vão desaparecer. Claro. Tá? Mas as que vão ficar, vão ser reforçadas, são aquelas onde existe criatividade, inovação, tecnologia, trabalho manual, quer dizer, as velhas arts and crafts. Né? Claro. Ou seja, são coisas que envolvem justamente isso, quer dizer, buscar novas relações entre as coisas, tá? Utilizar realmente materiais antigos. Eu acho que no habitat hoje em dia, assim, estou pensando numa mudança de pensamento. No habitat, as pessoas não querem mais, assim, digamos assim, afora, claro, alguns objetos, né, eletrônicos e tal, mas de resto as pessoas não querem tanto um mundo tão industrial nas suas casas, né? Elas preferem um mundo mais do artesanal, um mundo da memória coletiva, um mundo em que os objetos têm história, compra no antiquário, compra a caixinha da vovó. Eu tenho percebido isso até em ambientes comerciais, né? Mais com um estilo de casa do que comercial mesmo, aquela coisa muito robô. A gente tem isso assim, muito lá fora, tem muito. A gente percebe bastante isso em muitas cadeias americanas, nem cadeias, vamos dizer. A própria Levi's lá nos Estados Unidos tem uma série de lojas que têm um clima realmente lona de caminhão, como tu comentasse. Agora, obviamente, não vamos também negar os avanços que é aquele aspiradorzinho, aquele disco voador maravilhoso que tu larga dentro de casa, ele faz todo o serviço. Claro. Não, mas eu acho que no caso, digamos assim, o que aponta ali
só para dar uma encerrada nesse bloco, é o fato de assim, ter a solução híbrida, né? Porque não nega nem o passado e nem nega o que está por vir, o futuro, né? Que, na verdade, a gente tentar fazer, para variar, uma boa negociação, né? Com certeza. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, são só 2 minutinhos, passa bem rapidinho, até daqui a pouquinho. Olá, amigos, estamos de volta com Arquitetura e Design. E vamos retomar o assunto agora com o Marcelo Oliveira, nosso designer, explicando aí esse portfólio que ele nos trouxe de trabalho aí. E eu ia só conduzir essa nossa finaleira aqui no programa, é que eu estava comentando, é isso exatamente. Eu acho que o sucesso do teu trabalho, né, além do talento que tu carregas, é porque também eu acho que existe uma camada de pessoas que tem essa demanda, que querem isso, né? Que querem ter esse tipo de habitat, assim, que não seja tão industrializado, que não seja de coisas em série, que não seja comprado num magazine de móveis, né, onde tem 5.000 móveis iguais. Eu acho que tem esse espírito, não sei. O que tu achas disso? Com certeza. Existem vários estilos, né? E tem público para todos os gostos. A gente pega uma boa parte desse público comentaste agora, né, que quer ir num antiquário, pegar uma poltrona lá de 1950, a gente restaurar ela e botar na sala, né? Ou tem públicos que querem, não, vamos fazer uma casa, um ambiente mais limpo e vamos botar uma peça de design assinado. Tá? Tem diversos tipos de públicos assim que essa história do revestimento cru, digamos assim, né? Porque tem muita coisa crua ali, né? Eu acho que também tem um pouco dessa volta ao cru, né? Das pessoas usarem até na própria roupa, tá no geral, né? Tem com esse certeza, espírito, isso né? A gente vê muito na moda também, né? Que nem nós estávamos comentando agora no intervalo que tem homens aí que usam um blazer com uma calça rasgada, né? Então é mais ou menos na arquitetura, no design de interiores, assim também. Um pilar descascado, uma parede de concreto aparente, um cimento queimado no piso. É uma coisa bem bruta, assim. O que eu sinto, assim, talvez uma sensibilidade que é minha própria, é que nós estamos vivendo uma época, digamos assim, no começo do século XXI, assim, que até nos outros séculos a gente era muito, assim, estanque as coisas. Hoje nós estamos misturando mais as coisas, né? Assim, de várias épocas ao mesmo tempo, né? E aí eu ia perguntar para o arquiteto Eduardo Galvão, será que essa mistura, esse mix, também não tem a ver um pouco com as calçadas vivas, digamos assim, dessa procura de poder ter coisas diferentes convivendo? Como é que é isso aí? Vamos ver. Vamos dizer, não deixa de fazer sentido o que tu está colocando, até porque, né, foi uma pergunta interessante, me pegou de surpresa, porque nós estamos vivendo uma cidade que o plano diretor, na verdade, setorizou ela. Não, né? tudo bem, perfeito. Que ali tu consome, ali tu mora, ali não sei o quê. Então, agora, eu acho que as calçadas vias estão tentando retomar um espírito. Não especificamente elas, mas, sim, mas ela interação vem com uma ideia. A interação maior das pessoas com os espaços aonde elas podem realmente viver, que são os espaços públicos. A gente está experimentando hoje, no mercado de imóveis, os imóveis cada vez menores. Sim. Isso é um dado muito interessante. O que acontece? A tendência é que as pessoas não paguem mais por metragens que elas não utilizam. Inclusive, os próprios estacionamentos, as vagas de estacionamento, nós pretendemos agora entrar no plano diretor, na reformulação, evitar, ou pelo menos evitar a exigência, terminar com a exigência de vagas de estacionamento. Vocês sabiam hoje que é obrigado a ter vagas de estacionamento a cada 75 metros de área construída? Bom, no momento que tu tens, vamos dizer, os aplicativos trabalhando por aí, quer dizer, as pessoas andando mais a pé e tal, quer dizer, não faz mais sentido tu ter uma coisa... Existir a obrigação de tu pagares por coisas que o outro mundo antigo. Exatamente. Então, tem que se permitir, na realidade, volto a utilizar a palavra permitir, certo? Uma boa palavra. Tá? Que as pessoas possam, vamos dizer, não pagar por coisas que elas não querem. Então, no momento que as unidades habitacionais são menores, tu tem que ter um espaço público de qualidade.
seja, ruas e calçadas que sejam espaços, inclusive, de permanência. Coloco aqui, vamos dizer, para o Marcelo, quer dizer, de repente, uma tendência que não necessariamente me parece ser a saída, mas tu tens os parklets, por exemplo. Tá? O que é o parklet? Na realidade, é usar um espaço de vaga de estacionamento para montar um mobiliário urbano. Quer dizer, as nossas calçadas têm dimensão compatível com fazer uma série de parklets sem necessariamente tirar vagas, se for o caso. Claro. Essas calçadas 5 e 5 metros, 10 metros de largura, somadas ambas os lados das vias, é a mesma largura, um pouquinho maior que a High Line em Nova York. Certo. Que é um sucesso, é um parque espetacular em Nova York. Se os telespectadores quiserem dar uma olhada, thehighline.com, vão aprender bastante, .org, perdão. É espetacular, um lugar maravilhoso. Então, esse é o futuro da boa cidade, aquela que permite que o bom e o mal, o feio e o bonito, que essas coisas convivam. Tá certo. Não é isso? Tá. Na realidade, é a vida, com todas as suas nuances. Tá bom, parabéns. Gente, hoje o Arquitetura e Design fica por aqui, depois desse papo maravilhoso. Amanhã a gente está de volta. Né? Um abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência.